Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do irmão do Lula. Olha que coisa, o irmão do Lula é o vice-presidente do sindicato que estava sendo beneficiado com o esquema de corrupção lá do Carlos Lupe e do Stefanuto, né? O roubo de aposentados no INSS estava indo para o sindicato do irmão do Lula. Olha que coisa. Eu já fiz um vídeo sobre isso ontem, expliquei, né, que é lógico, né, vocês elegeram um corrupto, esperavam o quê, né? Vai ter corrupção, evidentemente que vai ter roubalheira. E roubalheira para beneficiar quem? Sindicato. É lógico que o Lula quer beneficiar os sindicatos, né? E como eu expliquei também no vídeo de ontem, né? Sempre teve fraude no INSS. Sempre teve fraude no INSS, é verdade, tá? Sempre teve mesmo. Mas aumentou muito justamente porque queriam beneficiar os sindicatos, queriam ajudar os sindicatos. É o governo Lula agindo nessa história. Agora, tá a imprensa inteira, tá o pessoal todo dizendo que não, que esse problema é antigo, não é um problema do governo Lula, é um problema que já vinha de Bolsonaro, desde Bolsonaro já tinha isso e coisa e tal. Mas eles têm dois problemas. Primeiro que os indicados que fizeram coisa são do governo Lula, não foram indicados por Bolsonaro, foram indicados por Lula. E mais do que isso, o sindicato do irmão do Lula agora está envolvido na parada. Vamos entender esse caso aqui, porque está ficando muito feio para o Lula. Estão tentando dizer que não é um governo de corruptos, que a gente elegeu um corrupto, mas ele agora é do bem, agora o Lula não é mais corrupto, ele não é mais pinguço, não bebe mais pinga, pelo menos na frente das câmeras, e não é mais corrupto também na frente das câmeras, né? Mas vamos falar sobre esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Se a Direita Vencer 2026, Peter Tira Barba, Daniel Picotinho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Mas não, eu não vou tirar a barba se a direita ganhar em 2026, muito pouco. Muito pouco. Se os libertários ganharem, se ganhar um libertário aqui no Brasil em 2026, eu raspo a minha barba. Agora, fraude no INSS. O sindicato do irmão do Lula é alvo da PF. Olha que coisa, né? Não tem como ter mais indicação óbvia, né? Tá todo mundo falando, não, porque o Carlos Lupe foi culpado, o Carlos Lupe que fez isso, o Carlos Lupe que fez aquilo, e não sei o que lá. Então a tendência agora de primeiro dizer que foi Bolsonaro, que foi do Carlos Lupe e que não foi do Lula. Mas olha só, o irmão do Lula está no sindicato que foi beneficiado. É lógico que tem dedo do Lula nessa história. É lógico que o Lula continua sendo o chefe da quadrilha que está roubando o país. É evidente. Todo mundo sabe disso. Ele nunca deixou de ser. Sempre foi certo a Lava Jato lá. A investigação sobre o Lula. Sempre foi evidente que esse cara é um corrupto sem nenhum escrúpulo. Que só vive para roubar, para sacanear o povo brasileiro. Não tem nenhum outro propósito na vida que não seja fuder o Brasil, né? É lógico que ele está envolvido nisso daí. É lógico que ele continua sendo chefe da quadrilha, né? Agora eu quero ver as redes de televisão explicarem o que o irmão do Lula está fazendo no sindicato que estava roubando o INSS. Como é que o Lula não sabia de nada se o irmão dele estava lá? Lógico que sabia, é lógico que isso é combinado. Eu já falei para vocês, o Lula voltou com um único objetivo. O Lula saiu da cadeia, né? Tirar ele da cadeia lá. Os amigos dele do STF tiraram ele da cadeia. Mas a cadeia nunca saiu de dentro do Lula. O Lula continua medindo o mundo inteiro a partir da celinha que ele estava lá na Polícia Federal em Curitiba, né? Ele quer ajudar o pessoal que estava do lado dele e fuder o pessoal que estava contra ele. E o problema é que todo o povo brasileiro estava contra ele. Então ele quer fuder todo o povo brasileiro e quer ajudar os sindicalistas, né, os amiguinhos dele da esquerda, né? Então é isso, esse é o plano do Lula. É lógico que esse que é o plano do Lula. Ele está numa missão de vingança. Ele voltou para a presidência numa missão de vingança, de se vingar do Brasil, de fuder todo mundo aqui no Brasil e ajudar os amiguinhos, ajudar o irmão, dar um dinheirinho pro irmão, pô, olha só. Vai me dizer que o Lula não tem nada a ver com isso? Porra, para com isso. É lógico que a imprensa já entrou em modo de dizer que não, que é coisa do Bolsonaro. Tá aqui, ó. Fraude no INSS começou no governo Bolsonaro, diz PF. Isso é falso. Fraude no INSS existe há muito tempo, muito antes do governo Bolsonaro, na verdade. Mas sempre foi fraudezinha. Sempre teve esse negócio do pessoal colocar desconto aleatório nas mensalidades do pessoal. Eu mesmo fiz vídeo sobre isso aqui já várias vezes, criticando esse tipo de coisa. É um absurdo, né? O INSS é extremamente corrupto, eu sei disso de experiência própria minha. Então, extremamente corrupto, cheio de corrupto no INSS. É o que eu falo para vocês. Se você quer alguma coisa bem feita, você não pode botar na mão de político.
No momento que você bota na mão de político, automaticamente vai ter corrupção, automaticamente a coisa vai ser mal feita. A previdência das pessoas, a aposentadoria, é uma coisa importante demais para deixar na mão de político. Não deveria existir aposentadoria pública no Brasil, tem que ser instituto privado, tem que ser privatizada essa porra. Tem que ser como no resto do mundo inteiro, fundos de previdência. Você faz o seu fundo de aposentadoria e você se aposenta lá adiante. Não pode ser o governo cuidando disso, sempre dá ladruagem. Mas é preciso separar as coisas. É igual o pessoal falava na época da Lava Jato também. Não, porque sempre teve corrupção na Petrobras. É lógico, a Petrobras, como qualquer empresa brasileira, qualquer empresa estatal brasileira, sempre teve corrupção. Mas você tinha um nívelzinho de corrupção desse tamanho, aí quando entra o Lula, a corrupção vem aqui em cima. É outra coisa, é o que está acontecendo aqui no INSS. Ah, tinha casos no governo Bolsonaro? Sempre tem, cara. Todo o Estado é corrupto por definição. Se é estatal, tem corrupção lá dentro. Na época do Bolsonaro, eram principalmente aquelas entidades de ajuda que diziam que não, que você paga uma ajuda para a entidade, não sei o que lá, para ajudar. Quando o Lula entrou, o que o pessoal resolveu fazer? Resolveu botar os sindicatos no esquema, porque o Lula, vocês sabem, ama os sindicatos, tudo pro Lula é quem ajudou ele tem que ajudar, quem prejudicou ele tem que prejudicar. Os aposentados que se fodam, porque os aposentados ficaram contra o Lula, mas os sindicatos ficaram a favor do Lula. Então o que ele fez? Roubou dos aposentados para dar para o sindicato. E para o sindicato do irmão dele, cara. Aqui, ó. Tentaram dizer que não que é da época do governo Bolsonaro, mas como eu expliquei para vocês, sim, no governo Bolsonaro era pequenininho. No governo Lula, explodiu. E, de novo, explica como é que o irmão do Lula está recebendo dinheiro do INSS e como é que isso tem alguma coisa a ver com o Bolsonaro? Onde é que está o irmão do Bolsonaro nessa história? Não tá, né? No Bolsonaro não tem nada a ver com isso daí. O Lula tem. O Lula tá lá roubando isso daí, né? Aqui, ó, outra coisa que eles colocaram aqui para tentar dizer que a culpa é do Bolsonaro. Olha só. PF afasta procurador-geral do INSS em operação contra a corrupção. Eles afastaram o presidente, que foi nomeado pelo Lula. Aí já estão dizendo aqui que foi nomeado pelo Lupe. Não, que o Carlos Lupe assume inteira responsabilidade por indicar o presidente. Não, porra. Ô Lupe, você é ministro, você não assina, quem assina é o presidente. Tem o chamegão lá, ó, do Lula na indicação do cara. Pode procurar o documento, tá a assinatura do Lula, porque é só o Lula que indica, o Lula que é o presidente. Então a culpa é do Lula, da indicação. Mas aí eles pegaram esse caso aqui, ó, do procurador-geral. Além do presidente, o procurador-geral também foi afastado. E o que acontece? Virgínio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho foi afastado também após a operação da PF. Ele foi indicado em 2020 durante o governo Bolsonaro, mas seguiu no cargo quando passou a atuar como consultor jurídico. Ele foi redesignado à Procuradoria-Geral do INSS em setembro de 2023 na gestão do Lula. Ou seja, ele saiu do governo, saiu com o governo Bolsonaro e agora voltou de novo com o Lula para o INSS. E aí estou querendo dizer que, tá vendo como afastaram gente do Bolsonaro também, pessoal do Bolsonaro também, estava nessa história aí. E, de novo, qual que é o problema aqui? O problema é que o Lula trouxe o cara de volta. E outra coisa que vocês vão achar estranho, mas para mim é super normal isso, eu já falei para vocês, o pessoal tem essa ideia de que quando muda o presidente, muda todo mundo nos ministérios e tira todo mundo. Meu amigo, simplesmente não tem gente para substituir as funções de qualidade dentro dos ministérios e dentro das autarquias em Brasília. Não tem gente suficiente para fazer isso. A pessoa precisa conhecer, precisa entender da máquina burocrática. Se você botar uma pessoa do zero ali, ela vai ficar perdida, não vai saber fazer as coisas. O segundo escalão, o terceiro escalão, é cheio de gente que estavam os militares, o cara estava ali, saiu os militares, entrou o Sarney, a pessoa continua ali, saiu o Sarney, entrou o Lula, continua ali, saiu o Lula, entrou o Temer, continua a pessoa ali, tá cheio de gente. Esse pessoal tem essa ideia de que quando muda o governo, muda todo mundo no Estado. Não, o primeiro escalão muda algumas figuras, mas esse grosso da burocracia de Brasília continua rodando. Agora, o importante é o seguinte, esse cara aqui é um cara que, na verdade, não tem muita opção, porque ele é justamente o procurador-geral do INSS. Ele não é a pessoa responsável pela fraude. Ele está sendo afastado aqui porque ele poderia ter identificado essa fraude e poderia ter agido. Ele é um cara ruim? É um cara ruim, mas é um cara ruim lá de Brasília mesmo. Esse pessoal todo lá é todo mundo corrupto mesmo. De novo, o importante aqui é o grau da corrupção. Quando era no governo Bolsonaro, tinha alguns descontos do INSS indevidos? Tinha sim, sempre teve esse tipo de coisa. Aliás, teve desde sempre essa história de desconto ilegal no INSS. O problema que a Polícia Federal encontrou foi um aumento absurdo disso no governo Lula. Aqui, ó, descontos subiram 578% em 8 anos. Eles colocam em 8 anos de novo para dizer que o Bolsonaro está envolvido na história. Mas subiram principalmente de 2023 para cá. É 2023 e 2024. Os anos do governo Lula. Aí que subiu pra caramba os descontos no INSS com essa história, né?
Por quê? Se tudo isso daqui não tivesse nada a ver com Lula, explica por que, que o sindicato beneficiado pelo desvio tá o irmão do Lula no sindicato beneficiado pelo desvio. É lógico que tem dedo do Lula, né? Aí tá aqui o Estadão tentando desviar a coisa. Não, quem nomeou Alessandro Stefanuto como presidente do INSS? Entenda o processo. Aqui, ó, foi nomeado pelo Carlos Lupe. O Carlos Lupe assume inteira responsabilidade por indicar o presidente. Meu amigo, não tem essa. Quem assina o documento de nomeação do INSS é o Lula. Pode procurar a assinatura que tá lá, é do Lula. Ah, mas foi o Carlos Lupe que era o ministro que indicou o cara e não sei o que lá, não sei o que lá. Mas quem é que assinou? Quem assinou foi o Lula. O Lula é responsável. Mesmo que por hipótese fosse o Carlos Lupe assinando, não é, tá? Porque esses cargos de alto nível em autarquias e coisa e tal, é o presidente que tem que assinar. Ministro não tem competência para assinar isso. Mas mesmo que seja o ministro assinando, o ministro assina por subordinação ao presidente. O presidente deu autorização. O presidente pode cobrar ele. Cobrou ele de alguma coisa? Não, não cobrou. Por que não cobrou? Porque o irmão do Lula estava ganhando dinheiro, caralho. É lógico que o Lula estava nessa parada, é lógico que o Lula estava roubando nisso daí também, como sempre roubou, né? Tá aqui a imprensa inteira falando, não, porque a fraude no INSS é problema antigo e não pode, ai, que o Lula, tadinho do Lula, e ele não tá roubando mais a mesma coisa. Cara, igualzinho eles falavam na Lava Jato, cara, na Petrobras, vocês lembram disso? Eu falo, não, porque sempre teve corrupção na Petrobras, sempre teve corrupção, um pouquinho de corrupção, cara, todo órgão público tem corrupção. Lamento muito informar vocês, vocês têm alguma expectativa que um dia vai ter um órgão público sem corrupção? Lamento tirar essa virgindade mental de vocês. Não, não vai ter. Sempre tem. Corrupção faz parte do governo. Mas uma coisa é você ter a corrupção normal, outra coisa é a corrupção do Lula, meu amigo. O Lula quebrou a Petrobras, o Lula está quebrando o INSS, a gente está sabendo que vai ter que diminuir a idade, vai ter que aumentar a idade de aposentadoria, o INSS está quebrado, um monte de gente pode perder dinheiro, por quê? Roubalheira do Lula. Não sei de quem que foi a ideia idiota de votar numa porcaria de um corrupto. Botaram um corrupto na presidência, vocês esperavam o quê? É lógico, corrupção. Aqui, ó, só para deixar claro, o Diário Oficial da União traz aqui a informação de que ele foi nomeado pela Casa Civil da Presidência da República, tá? O Rui Costa é quem assinou o decreto, mas o Rui Costa, a Casa Civil, é responsabilidade do Lula. Tá aqui, ó, Diário Oficial da União, dia 5 de julho de 2023. Portarias, nomeando um monte de gente, né? Lembra que o Lula tinha acabado de entrar no governo naquele momento, estava nomeando um monte de gente. Entre as pessoas que ele nomeou, tá aqui, ó. Alessandro Antônio Stefanuto para exercer o cargo de presidente do Instituto Nacional de Seguro Social, ficando dispensado da função que atualmente ocupa, né? Então tá aqui o Lula assinando a nomeação do Stefanuto através da Casa Civil, através do Rui Costa. A culpa é do Lula, não tem como fugir disso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.